Engrandecido seja Deus. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus, amados irmãos, por estarmos aqui mais uma vez, depois de vários dias. Aprove a Deus estarmos aqui nesta noite para mais uma vez louvarmos a Deus e também anunciar a sua palavra, a sua salvação. Salvação que só há em Cristo Jesus. Sou grato a Deus pela oportunidade a nós dada neste momento. Graças a Deus. Queridos ouvintes, você que nos ouve, que Deus abençoe o seu entendimento. Nós vamos ler ao longo da nossa fala alguns versículos. Bendito seja o nome do Senhor. Dentro da Escritura ou da Bíblia Sagrada. Acreditamos que muitos possuem em sua casa uma Bíblia. E se não, nos dias de hoje, é uma das coisas mais fáceis de conseguirmos é ler a Escritura, a Bíblia Sagrada. Quem tem acesso à internet e tem interesse em ler a Escritura, louvado seja o nome do Senhor, é possível só pesquisar Bíblia Sagrada, ou mesmo um assunto ou um versículo sequer. Se você pesquisar, se eu pesquisar, nós encontraremos. Queremos ler um texto base na carta aos Hebreus, capítulo de número 2, bendito seja o nome de Jesus. O versículo de número 3, nós lemos o seguinte: carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo de número 3, nós lemos: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Glória a Jesus. É uma pergunta maravilhosa. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Queridos ouvintes, amados irmãos, aqui sabemos pela Bíblia Sagrada, a partir do livro de Gênesis, no capítulo 2, é possível nós compreendermos, lendo Gênesis 2, precisamente o verso 8 e 9, o cuidado de Deus, podemos até dizer o carinho de Deus, quando da criação dos homens, da humanidade, quando da nossa criação. Quando Ele criou o primeiro homem, portanto, nosso primeiro ancestral comum, ou seja, de onde nós descendemos, de onde nós viemos. O texto que me referi, Gênesis 2, 8 e 9. Se nós abrirmos nesse texto, a gente lê que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden e fez brotar dali ou ali toda
toda árvore boa para alimento. Ele prepara aquele lugar, e sem sombra de dúvida, para ali colocar o homem. E logo adiante, nos versículos 16 e 17, Deus, nos versos 8 e 9, Deus prepara esse jardim, plantou, preparou, colocou o homem ali e lhe deu uma ordem. No capítulo 2 ainda de Gênesis, versos 16 e 17, nós encontramos: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porém, não sabemos quantos dias passaram. Só sabemos que, ao lermos o capítulo 3 de Gênesis ainda, eu ouso em dizer que muitos dos que nos ouvem sabe dessa história, já leu até essa história. Uma vez que em escola dominical, acredito que até mesmo em aulas de catecismos, as crianças ouvem isso. E o que é que acontece? No capítulo 3 de Gênesis, a Escritura diz que aparece a serpente, começa a falar com a mulher. E a serpente pergunta a Eva: é assim que Deus disse, não comerás de todas as árvores do jardim? E Eva lhe responde: segundo está escrito, não, das árvores do jardim comeremos livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela nós não devemos comer e, segundo Eva, nem tocar. Mas aí a Escritura nos mostra que Eva foi convencida, e para adiantarmos devido ao tempo também, a Escritura diz que Eva, olhando para, depois do diálogo, da conversa com a serpente, isso no capítulo 3 de Gênesis, a Escritura nos diz que Eva, ao olhar para aquela fruta e vendo que era desejável para se comer e dar entendimento, tomou, comeu e deu a seu marido, e ele comeu com ela. Queridos, essa atitude é um grande marco na humanidade. Aquela atitude de Eva, melhor dizendo, e ato seguinte, ela toma daquela fruta e dá ao marido, e quando ele come, demarca-se ali a queda da humanidade. Ou seja, a desobediência do homem. E o homem agora passou a ser um caído da presença de Deus. Isso também significa que o homem perde ali a comunhão com Deus. Mas no princípio nós começamos a falar dizendo do carinho de Deus para com o homem. E é perceptível que Deus não perde, eu diria, esse carinho que Deus tem, eu digo também, tem ainda pela humanidade. Glória a Deus. Por quê? Porque a Escritura diz que mesmo depois que o homem desobedeceu, o Senhor veio ter com o homem. Isso é muito interessante. Não diz que Adão buscou a Deus arrependido, não. Diz que a atitude de Adão foi de esconder-se. Primeiro teve medo e se escondeu, mas não procurou o Criador. Porém, a gente lê na Escritura o texto sagrado nos afirmando: e Deus veio ter com o homem. E chamou o homem, como está escrito, e disse: Adão, onde estás? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, e é interessante notar também que aquele primeiro homem,
Ele não foi criado um homem pecador já. Segundo o texto sagrado, Gênesis 1:31, quando Deus conclui a criação, a gente lê: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Aleluia. Porém, como nós já vimos, o homem desobedeceu, e a partir da desobediência, aí ele veio a foi feito pecador. Nós lemos isso também em Eclesiastes 7, verso 29. Eu gosto da versão Nova Bíblia Viva. E em Eclesiastes 7, 29 está escrito: e descobri também que, embora Deus tenha criado o homem justo, cada um preferiu cuidar da vida a seu modo, e todos acabaram se desviando. Infelizmente, todos acabaram se desviando. E essa desobediência do primeiro homem, ou esse desvio, tomando por base Eclesiastes 7, esse desvio trouxe consequências, como Deus havia dito a Adão. Consequências imediatas para com o primeiro homem. Ele morreu, ele passou a morrer. Bendito seja o nome do Senhor. A terra foi prejudicada também. Se não vejamos como está escrito, Gênesis 3, 17 ao 19. Depois que o homem desobedece, quando Deus fala com ele, Deus diz assim a Adão: e a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse. Primeiro resultado: maldita é a terra por tua causa. Vejamos que resultado negativo pesado. Que coisa terrível. Quando Deus diz a Adão: porque você deu ouvidos à voz de sua mulher, a terra é amaldiçoada. Porque o homem deixou de dar crédito à palavra do seu Criador. Outra coisa, diz o texto sagrado: em fadiga obterás dela o teu sustento, o teu pão, no suor do teu rosto. Glória a Deus. Porque antes o homem tinha o direito de alimentar-se sem fadiga, sem se afadigar. O homem era o administrador do Éden. E isso poderia ser, o homem não tivesse desobedecido, ser assim até hoje. E isso aqui de hoje, se viver em fadiga, de a terra ter sido amaldiçoada, sabe o que mais? A terra passou a produzir espinhos e ervas danosas, ou espinhos e ervas, tais como, na nossa região, Cardeiro, Facheiro, Jurema, Sodoro, Sajadeira. Nós conhecemos, nós sabemos o que é isso. Segundo o texto sagrado, isso foi consequência da desobediência do homem. Não produzia isso antes, Cainara. Com a maldição da terra, produziu carrapicho. Por aqui tem, se for andar por aqui, tá certo? Isso a gente encontra em Gênesis 3, 17 ao 19. Querido, além disso, se tivesse ficado só com Adão, que a gente tem isso, tu fizesse, então paga tu. Mas, queridos ouvintes, isso passou de Adão e chegou a mim e a você. Como você pode dizer isso, irmão Luiz? Romanos capítulo 5, versículo 12, nós lemos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a toda a humanidade, porque
todos pecaram. E nesse mesmo capítulo, o apóstolo diz assim: até mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Deixa entender que muitos já reclamavam: peraí, foi Adão que pecou, e o que eu tenho a ver com isso? Não é? Porém, nesse mesmo capítulo 5 de Romanos, o apóstolo escreveu isso: até mesmo sobre aqueles, no caso nós, né, o pecado nos atingiu e a morte nos atingiu. Sempre que falo disso, eu digo: já sepultei meu avô, minha avó materna, alguns tios, né? E o meu pai biológico também, já o sepultamos. Como Deus disse: se comeres, certamente morrerás. Isso não atingiu só Adão, atinge nós, aqui e agora. O pecado e a morte nos atingiu. Fomos alcançados, podemos dizer, por essa herança que não é tão boa. Tem herança, geralmente, sinônimo de herança, sinônimo de riqueza, fortuna. O pecado foi a herança que Adão nos deu. E a morte. Não é? Segundo a Bíblia, isso passou a todos os homens. Outro versículo que é muito citado, Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. Meus queridos, e a Escritura vai mostrando ao longo do tempo, né, que a iniquidade, esse pecado, o que é que isso provoca na gente? Provoca, sabe o quê? Assim como em Adão, separação de Deus. Se abrirmos em Isaías, capítulo 59, versículo 2, a gente lê: as iniquidades de vocês, na versão NAA, né, ou seja, Nova Almeida atualizada, já tem o termo você, né? Mas as vossas iniquidades, ou as iniquidades de vocês, fazem separação entre vocês e o seu Deus. Iniquidades, queridos, é interessante observarmos essa palavra iniquidade. Claro, João sintetizou e disse: toda iniquidade é pecado. Ok, mas se nós formos olharmos um pouco, iniquidade ela tem no mínimo dois sentidos, e um dela é contrário à justiça. Iniquidade é aquilo que é contrário à justiça, portanto, injustiça é iniquidade. Se eu for injusto com o Senhor, irmão Miranda, eu estou praticando iniquidade. Eu não fui correto, como a gente diz, eu não fui leal. Isso é iniquidade. Também iniquidade é arbitrariedade. Coisa ruim, né? Nome até ruim de se pronunciar. Isso é uma coisa arbitrária, ou seja, não deveria ter acontecido. Que coisa horrível. É? Também tem o sentido de atos perversos. O que é iniquidade? É perversidade, tais como crueldade, maldade, malignidade, desumanidade. Sabe o que também é iniquidade? Crimes. Crime é iniquidade. E aí, voltando a Isaías 59, Deus falando por através de Isaías diz: as vossas iniquidades, as vossas maldades, os vossos crimes, as vossas injustiças, aleluia, vos separam de mim, diz o Senhor. O que mais a gente encontra? Queridos, segundo a Escritura, ou seja, segundo a Bíblia Sagrada, nada que nós ou nada que nós façamos, certo? Em direção, né, da nossa própria defesa, de nos redimir, é aceito por Deus. Que é isso, irmão Luiz? Vejamos o que a gente lê na Bíblia Sagrada.
Isaías 64, né? Nós dissemos que diante do pecado, nada que nós façamos para que nós mesmos venhamos adquirir o perdão, a remissão de Deus é aceito. A gente lê em Isaías 64, versos 6 e 7 o seguinte: todos nós somos como o imundo. Olha como já começa esse verso. Isaías 64, versículo 6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundície. Espera aí, lemos direito? Lemos. Pior que lemos. Todos nós somos como o imundo, diz o texto sagrado. E todas as nossas justiças. Por isso que diz que nada que nós vemos fazer em busca de nos redimir por nós mesmos não é aceito diante de Deus. Porque aquilo de mais correto que alguém possa fazer, sabe como isso chega diante de Deus? Como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como folha, continua o verso. Todos nós murchamos como folhas e as nossas iniquidades nos arrastam como vento. Que coisa dele. Glória a Deus. Quantas vezes alguém já disse, mas eu tentei tanto parar de fazer isso, mas eu não consigo. Quantas vezes? Quantas vezes a pessoa até se esforça? É porque por nós mesmos não funciona. Diante de Deus, não. Está vendo? As nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Muitas coisas têm muita força. E o vento é uma delas. É algo que ninguém vê aos nossos olhos. Nós conseguimos ver o que ele provoca. Se vier um redemoinho nessa rua estreita e ele vier com força e passar aqui, a depender da velocidade, o destroço é grande. Estados Unidos é vítima de tufões, tem até os nomes dele, El Ninho, não sei quem, papapá, Katrina, Santa Catarina, tem até os nomes dos eventos, mas quando passa, a tragédia é terrível. E o texto sagrado diz que as nossas injustiças nos arrastam tal qual o vento. Glória a Deus. O que mais diz o texto? Não há ninguém que invoque teu nome. Alguém está falando isso pela Escritura, dizendo que não tem quem invoque o nome de Deus. Não é? Que se dispõe a pagar, que se disponha a apegar-se a ti. Aqui está dizendo que não há ninguém que haja realmente interessado, que tem alguém interessado em estar apegado a Deus. Estar apegado é estar junto, é estar perto. Quando alguém gosta de outro, ele quer sempre estar perto. Eu não vou comparar com o namorado, não, isso é muito clichê. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando alguém gosta de alguém, ele quer estar próximo. E o texto está dizendo que os homens não gostam de Deus. E não é difícil entender isso, nem precisa de uma revelação do céu para se enxergar isso. Porque basta olhar para a gente e a gente vê isso. A gente que eu digo, os homens, os seres humanos, a humanidade. Que não é digna de carregar esse nome, humanidade. Tá bom? Pois bem, porque esconde de nós o teu rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Mas precisamos avançar. Bendito o nome do Senhor. A Escritura diz também, nós encontramos no Salmo 53, a seguinte escrito: do céu Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda. Do céu Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Deus fica olhando dos céus.
para ver se tem alguém o buscando. Diz o Salmo 53, verso 2. E o verso 3 a gente lê: todos se desviaram. Todos os homens se desviaram, diz o texto sagrado, e juntamente se corromperam. Para pegarmos, só para lembrarmos, foi um dos motivos que veio o dilúvio. Corrupção. E a terra se encheu de corrupção e violência. E depois do dilúvio, imaginava-se que de repente o homem se tornasse, eu vou usar um termo, né? Que o homem se tornasse bonzinho. Não. Pior que não. O salmista aqui que nós estamos lendo é bem depois do dilúvio. E ele olhando assim, ele dando uma olhada, ele diz, todos se corrompem. Não há quem busque a Deus. Não há quem entenda. É o lamento da Escritura. Não há quem faça o bem. E aí ele diz, não há um sequer que agrade a Deus. Por isso falamos, as nossas atitudes, os esforços humanos não servem diante de Deus. Diante disso, irmãos, já agora em um Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele escreveu o seguinte, no seu escrito aos Romanos 7, 24, ele faz uma exclamação e uma pergunta. Qual é a exclamação do apóstolo Paulo? Que certamente ele tinha essa noção. Ele tinha essa noção, não digo noção, ele compreendia isso. O apóstolo Paulo era um judeu, como é que a gente pode dizer, letrado nas Escrituras. Um homem que conhecia a Escritura, um dos maiores conhecedores das coisas de Deus, o apóstolo Paulo. E ele certamente fazendo essa análise e fazendo no capítulo 7 de Romanos, quando ele chega a dizer, o meu entendimento quer agradar a Deus, porém a minha carne faz o contrário. Glória a Deus. Ele diz, eu tenho vontade. Ele chega a usar a expressão, o homem interior quer agradar a Deus. Aí ele diz, mas vejo nos meus membros outra lei que combate. Aleluia. E me mata. Aleluia. E aí, queridos, para tentarmos avançar, a exclamação que nós destacamos no capítulo 7 de Romanos, o apóstolo diz assim, quando ele faz essa análise de que por si só não consegue livrar-se do mal, do pecado herdado pelo nosso primeiro pai Adão, aí ele exclama, miserável homem que sou. Glória a Deus. Isso é terrível. E pode observar, irmão, está exclamando. Exclamação, pontuação de língua portuguesa é algo de admirável, ou seja, é espantoso no caso aqui. Miserável homem que sou. É uma afirmativa espantosa. Porque ele diz claramente, como eu já disse, ele cita as coisas que tem vontade de fazer e não consegue. Então ele é o quê? Um miserável. E aí em seguida ele faz a pergunta, quem me livrará do corpo dessa morte? Bendito seja o nome do Senhor. Contudo, irmãos, para trazer luz diante desse relato, e tem muitos textos que a gente poderia chamar de textos bem mais fortes, que mostra essa realidade de que o homem é realmente um miserável. Jesus chega a dizer para alguém, tu que dizes rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, contudo tu não sabe que és um miserável, um desgraçado, um cego e nu.
Percebe? É pesado, irmã Isabel. Está vendo? E em pensar que ele dirige essas palavras a um anjo de uma igreja. A gente muitas vezes fala para o externo. Mas quando Jesus diz, tu não sabes que és um miserável, cego, desgraçado e nu, ele está falando a um anjo de uma congregação. Contudo, queridos ouvintes, nós viemos aqui na intenção de pregar-vos o Evangelho. E o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho que, segundo a Bíblia, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E você dirá, irmão Luiz, você falou só de desgraça até agora, é verdade. Isso é assim mesmo. Para então começarmos a vermos a luz, que pelas Escrituras tem luz para esse mundo tenebroso. O que é que lemos em Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21? Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e você vai pôr o nome deles de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lembra? O primeiro Adão trouxe ou deixou para conosco uma herança, eu vou dizer maldita, a herança maldita do pecado. Sabe como Jesus é tratado em o Novo Testamento? O último Adão. E ele veio para tirar os nossos pecados. Percebe? O que mais a gente lê? Em João capítulo 1, verso 29 e 36. E diz o texto que em um determinado dia, João o Batista, porque batizava, estava no Jordão, exercendo o seu ofício, batizando aqueles que vinham até ele, confessando seus pecados. E vinha José, e vinha Joaquim, e veio não sei quem, e veio mais outro, e veio Zacarias, e veio um Simão. E de repente João olha. No outro dia, João batizou em um dia anterior, presbítero George. E ele batizou muita gente, certamente. Aí diz o texto, e no dia seguinte, ou seja, num outro dia, João 1, 29. E no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E continua João e diz: eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água, este me disse. E quem mandou João batizar com água foi Deus. E Deus tinha dito a João, sabe aquele negócio que a gente diz? É um negócio que Deus tem só com você. João tinha, aleluia. E João estava batizando e batizando, mas ele estava na expectativa, porque Deus havia falado com ele. Nós dependemos, ou melhor, compreendemos isso no texto, porque João diz assim: eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito em forma corpórea de pomba, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado: eis aí o Cordeiro de Deus. É isso aí. Aí João começou a perder discípulo. Deixa isso para lá. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O que mais a gente vê na Bíblia? João batizou Jesus. E Jesus começa seu ministério já pulando a tentação no deserto, no capítulo 4, narrado por Mateus. Versículo de número 16, 17, a gente lê: e o povo que vivia em trevas viu uma grande luz.
Aleluia. O mundo jaz no maligno. Mas a Escritura também diz: o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Não foi uma luzinha, não é refletorzinha assim não. Viu uma grande luz. Uma grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, a luz resplandeceu-lhes, ou a luz raiou. Daí então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Glória a Jesus. O que mais nós encontramos? Mateus 11. Jesus já falando, ele já havia começado e já havia libertado a tantos, já havia ensinado a muitos. E em um dia Jesus está falando e ele diz assim, Mateus 11, 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Isso é Jesus falando. Venham a mim todos vocês que estão cansados. A outra versão diz, oprimidos. Podemos colocar na linguagem de hoje, você que está, é a doença do século, como é? Depressão. Você que está em depressão, eu não tenho dúvida, Jesus pode tirá-lo desse troço. Permita-me dizer esse troço, porque não é uma coisa boa. E o texto sagrado diz, venham a mim, a Jesus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E Jesus diz, Jesus diz, vos aliviarei. Aleluia. Quem é que alivia, irmão? Jesus. Jesus é o nome. Aleluia. E como disse o apóstolo Pedro, em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Atos 4, versículo 12. Glória a Deus. Bendito o nome de Jesus. Mateus 11, 28, Jesus diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, disse ele, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, disse Jesus, e o meu fardo é leve. Lembra? Nada que o homem possa fazer para tentar se auto-justificar serve. Não serve. Isaías diz que é como trapo de imundícias. E Jesus disse que uma vez 2 homens subiram ao templo a orar. Um pecador e um fariseu. Ele disse que o fariseu orava dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Os outros homens, Senhor, são corruptos. Minhas palavras são ladrões, são roubadores, são adúlteros. Eu não sou como os demais homens, eu te agradeço por isso, dizia aquele homem. Salvo engano é Lucas 18. Aí Jesus disse que ao mesmo tempo, num outro canto assim, irmão Miranda, tinha um pecador. Não diz nem, era um pecador. O título que a Bíblia diz era um pecador. Enquanto aquele orava daquela maneira, o pecador batia no peito e nem sequer olhava para o céu. E só dizia o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou um pecador. Glória a Deus. Aleluia. Só isso, irmão Adilau. E Jesus diz: este saiu justificado para a sua casa e não aquele. Aleluia. Com Jesus é assim. Mas voltando aqui, bendito seja o nome do Senhor.
De novo disse Jesus, de novo Jesus falou-lhes: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus disse isso, querido, está em João 8:12, para quem não lembrava. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, pelo contrário, terá a luz da vida. Sabe o que isso representa, amigo? O amor de Deus por nós. Lembra que nós falamos no início que mesmo o homem pecando lá na origem, ainda no Éden, Deus vem atrás do homem. Jesus também deixa isso. Eu estou sem hora, mas vou terminar. Pronto, louvado seja o nome do Senhor. Jesus reforça essa questão de quem vai atrás do homem é Deus. Quando Jesus contou a parábola de um pastor, que ele disse, olha, no capítulo, no contexto que o nosso presbítero leu, bendito o nome do Senhor, ele leu em Lucas 15, bendito seja o nome do Senhor, e Jesus diz ali: qual o homem dentre vós que tendo 100 ovelhas, e se ele sente falta de uma, ele não deixa alguém colocar um curral, coloca um curral, o texto diz, ele não deixa no deserto as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Glória a Deus. Então é Deus em busca do homem, não o contrário. E esse culto é mais uma vez Deus em busca de alguma ovelha. Eis Jesus a procurar a ovelha que a vagar desgarrou-se. Aí o hino está correto, do aprisco do Senhor. Mas é o hino, bendito o nome do Senhor. Então voltando, querido, porque Deus, sabe por que tudo isso? Essa questão de resgate, aí a gente lê na Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus, querido. Aleluia. É o amor de Deus. Isso é João 3,16, o 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Vê que não é salvo por si, é salvo por ele. Não é salvo pelo que eu ou você faz, não é salvo por ele. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. E aí eu vou dar voz a um dos textos que Marival mais gosta. É Romanos 5. Bendito o nome do Senhor, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quem pode explicar isso? Jesus, Filho de Deus, morrendo pelos injustos. Morrendo pelos ímpios. O que mais diz o texto? Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por causa de uma pessoa boa, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Sabe quando? Quando ainda éramos pecadores. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, dou graças ao nosso Deus por esta oportunidade, que Deus continue a abençoar ricamente esta comunidade, ao casal que nos recebeu, o irmão o Everson e a irmã Luciane, que Deus abençoe. Irmão, passo o trabalho agora para o nosso copastor, o irmão George. Aleluia. Amém, né, irmão? Graças a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui nessa noite. Jesus disse que estava de braços abertos para receber todo aquele que viesse a Ele. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a decisão é sua, de você que nos ouve, de entregar a sua vida para Jesus. Nós estamos aqui falando e anunciando a Jesus Cristo como o Salvador. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu, ao Pai, a não ser através de Jesus. Amém? Então Deus nessa noite lhe concede a oportunidade de entregar a sua vida para Ele em nome de Jesus. Amém? Convido os irmãos a ficarmos de pé
e orar agradecendo a Deus por esta oportunidade em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por este culto, pelos irmãos que aqui estão conosco, por aqueles que não puderam estar nessa noite, pelos amigos que nos ouviram, Senhor, nessa noite, por aqueles que estão em casa e que ouviram a Tua Santa Palavra, que esta palavra, Senhor, que foi pregada, que foi anunciada, que foi plantada nesta noite, possa crescer, possa dar fruto, Senhor, para a glória do Teu nome. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por cada irmão e irmã que está conosco nessa noite. Deus abençoa, Senhor, também o casal, nossos irmãos, Senhor, que nessa noite cederam, Senhor, à frente da sua casa, Senhor, para nós, Senhor, falarmos do Teu santo e eterno nome. Deus abençoa eles, Senhor, com as bênçãos do céu, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.